Fala pessoal, tudo jóia? Então a gente está aqui mais uma vez para um encontro do Ministério Esportivo com as aulas de Jiu-Jitsu aqui na Belong Church em Jacksonville. E eu estou aqui para compartilhar mais um texto para vocês, tá? O tema que a gente falou ontem, agora eu estou falando aqui pessoalmente para vocês. Ontem nós falamos na aula de segunda-feira, hoje terça-feira aqui, a falar a respeito do Mestre Criador. Quem é? Claro que é Cristo Jesus. De que maneira Jesus é o Mestre Criador? Presta atenção no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas que foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, a gente está trabalhando em cima de um devocional chamado O Bom Mestre. O Bom Mestre quem é? Cristo Jesus. Sempre a gente está falando isso. O bom mestre é Cristo Jesus. Se quiser melhor, o supremo mestre. Aqui nós temos um texto onde fala que Jesus estava presente com Deus, criando todas as coisas, na forma da palavra de Deus, sendo o verbo de Deus. Ou seja, ele também foi o verbo encarnado entre nós, a palavra de Deus que veio, viveu entre nós, viveu entre os homens. O que a gente pensa nesse texto, comparado com o jiu-jitsu, eu fico trazendo aqui a minha memória sobre Carlos Gracie, não é? Carlos Gracie, em 1916, aprendeu jiu-jitsu com o Conde Coma, lá em Belém do Pará, e quando eu morei em Belém do Pará, eu queria saber onde era essa casa. Tinha muita vontade, aquela coisa, o criador do jiu-jitsu, eu comecei no jiu-jitsu em 1998. Então, para mim saber quem era o criador do jiu-jitsu, na verdade eu não ia, não ia conhecer ele, mas eu ia saber onde tudo começou. Então, passei só em frente da casa, acabei não tirando foto, não fazendo nenhum registro, mas falha minha, só queria ter aquela curiosidade de chegar ali perto, entendeu? Naquela rua. Então a gente admira Carlos Gracie, o Hélio Gracie, a família Gracie, por ter criado o jiu-jitsu. Agora imagine como eu e você, nós temos que não só admirar, mas honrar e glorificar o supremo mestre que é Cristo Jesus. Além de ser o nosso Salvador, ele é o grande criador de todas as coisas. A palavra de Deus diz que tudo que existe no mundo, tudo que nós somos, tudo que temos, todos os homens, tudo que há na terra, ele estava presente na criação. Toda hora, todo momento que Deus dizia, e que Moisés escreve, em Gênesis, na criação, Moisés está ali escrevendo isso, está dizendo, Deus, é como se Deus estivesse falando a todo momento, e disse Deus. Toda vez que a palavra surge, disse Deus, é a palavra, é o verbo encarnado. É o verbo de Deus agindo, dando vida, dando forma, fazendo tudo ser criado. E é impressionante isso, como o Supremo Mestre é maravilhoso para nós. Então, na medida que a gente treina jiu-jitsu, se nós admiramos os nossos mestres, aqueles que nos ensinam, aqueles que trazem para nós, o ensinamento do jiu-jitsu, imagine Cristo Jesus. Nós não somente o admiramos, mas nós o glorificamos. Porque apesar de tudo isso que ele fez na criação, quando você vê o relato da criação, quando você vê a queda do homem, o mesmo agora Criador, o Cristo Jesus, o Verbo dando vida, agora ele vai passar a ser anunciado como o Evangelho de Deus, quando o homem cai em pecado. Somente Cristo Jesus pode livrar o homem de todo o pecado e dar a vida eterna e a salvação. Então, que Deus nos abençoe. Esse é o nosso primeiro devocional em cima do nosso devocional que a gente tem aqui, o Bom Pastor. Em breve vou tentar estar produzindo ele, trazer ele em e-book, alguma coisa, para que muitos possam se beneficiar disso, tá bom? Um abraço, se você gostou desse vídeo, ficou até aqui, se inscreva no canal, dá aquela curtida legal, faça um comentário, se quiser precisar de alguma ajuda, manda aí mensagem que a gente vai estar ajudando de alguma maneira.
Deus abençoe a todos. Não pare de treinar. Eu agora estou meio parado, machuquei o joelho, além da coluna, agora o joelho. Estou meio parado, mas em breve vou pegar firme de novo. Só não posso parar de dar aula para as crianças junto com meu amigo, o professor Cristiano. Tá bom? Deus abençoe. Não deixe de treinar, mas lembre-se bem, fortaleça-se não só no jiu-jitsu, mas na fé por meio da palavra de Deus. Se você é um jiu-jiteiro, né? Fiel à palavra de Deus, te garanto, você vai sempre ser mais fortalecido. Deus abençoe. Até a próxima.